Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Gap Filosófico. E hoje vamos tratar de uma questão que foi abordada na última live sobre tipos psicológicos do Jung, no qual ele abordou algumas questões sobre um pretenso, segundo ele mesmo, estetismo em Nietzsche. Eu vou fazer alguns comentários, a gente vai retomar isso na próxima live, né? A live vai ser sobre isso, inclusive. Mas eu acho necessário pontuar algumas questões, inclusive a partir do que o Jung coloca aqui, nesse trecho 215 de tipos psicológicos sobre Nietzsche. Ele diz assim, eu vou ler o trecho, depois eu vou fazer alguns comentários, né? A profundidade com que Nietzsche compreendeu o problema, apesar de sua convicção estética, ou seja, o problema do apolíneo e do dionisíaco, a crítica que Nietzsche pretendia fazer da predominância do apolíneo em detrimento do dionisíaco, né? Estava tão próxima da realidade que sua experiência dionisíaca posterior foi, por assim dizer, consequência inevitável. Seu ataque a Sócrates, em O Nascimento da Tragédia, vale para o racionalista insensível às orgias dionisíacas. Este afeto é análogo ao erro em que incide o estetista, que é uma atribuição, né, que ele utilizou já aqui nesse mesmo livro em relação ao Schiller, que é um tipo de... o Schiller como um obcecado por um certo tipo de estética específico, uma ode ao belo específico, essencializado, digamos assim, né? E aí ele atribui isso ao Nietzsche, e aqui é que eu acho problemática essa questão, mas vamos lá, né? Esse afeto é análogo ao erro que incide o estetista, conserva-se a distância do problema. Mas apesar de seu estetismo, Nietzsche entrevia já naquela época a verdadeira solução ao escrever que o antagonismo não fora superado pela arte, mas por um milagre metafísico da vontade helênica. Escreve vontade entre aspas e, considerando a grande influência que sofria naquele tempo por parte de Schopenhauer, deve-se interpretar isso como referência ao conceito de vontade metafísica. Metafísica tem para nós aqui a conotação psicológica de inconsciente. Se substituirmos na fórmula de Nietzsche metafísico por inconsciente, a chave buscada no problema seria um milagre inconsciente. Milagre é algo irracional, por isso o ato é um evento irracional, inconsciente nascido de si mesmo, sem o curso da razão ou da intenção consciente. Acontece por si mesmo um fenômeno de crescimento da natureza criadora, não oriundo da invenção do engenho humano, mas fruto da expectativa, da fé e da esperança. O que é que eu acho problemático aqui nessa abordagem do Jung? Quando ele trata de certos aspectos, desse distanciamento de Nietzsche, né, como ele diz aqui, o erro do estetista, né, que conserva essa distância do problema, primeiro erige-se uma questão aqui, a partir disso, né? Esse pretenso estetismo que ele atribui a Nietzsche, assim como ele de certa forma coloca essa relação em relação ao Schiller, né, e a figura do Schiller que fazia ode a um tipo de um belo específico, está calcada, digamos assim, numa interpretação que o Jung faz acerca da influência que Nietzsche tinha em Schopenhauer, né, nesse período do jovem Nietzsche, de O Nascimento da Tragédia. Entretanto, essa influência que Nietzsche tinha em Schopenhauer, mesmo em O Nascimento da Tragédia, ela se perfaz diante, digamos assim, uma condição da possibilidade dessa estética que se perfaz em relação ao mundo, ou seja, uma impossibilidade, né, digamos assim, de se fazer um diagnóstico específico, essencialista acerca do mundo. Como é que Nietzsche enxerga essa estética, né? Não é uma estética que se perfaz acerca do artista, que é aquele que, de certa forma, vai diagnosticar os conflitos do mundo natural, entendendo aqui o mundo natural nos liames de Nietzsche, dentro de O Nascimento da Tragédia, constituído entre digamos, um expressar-se da própria natureza enquanto transitória, enquanto conflito, enquanto já um certo direcionamento do que viria posteriormente na obra de Nietzsche, né, da sua teoria das forças, né, um conflito que é próprio da natureza em si, entre o apolíneo e o dionisíaco, que se expressa também através dessa concepção estética, que não está em primazia, mas está em correlação com esse primeiro momento, digamos assim, né, dessa contraposição de forças entre o apolíneo e o dionisíaco. E o que Nietzsche tenta criticar aqui é esse ode, digamos assim, essa ode prioritária em relação ao apolíneo, que posteriormente vai ganhar força, inclusive
inclusive, uma hipertrofia a partir de Sócrates. Então não existe uma ode ao estetismo específico em Nietzsche, mas um diagnóstico que se perfaz a partir de um senso estético que predominava naquele determinado período, que coabitava, mas havia uma predominância entre o racionalismo do apolíneo em relação ao dionisíaco, que Nietzsche tenta resgatar, que inclusive, de certa forma, está coadunado, na minha interpretação, com a psicodinâmica, né, digamos assim, da concepção energética da psique em Jung, né, energética enquanto esse estado sempre de compensação das relações psicológicas que se estabelecem a partir dos seus tipos, em funções, né, em relação com a comunidade, em relação com o espírito de uma época, em relação com os nossos complexos, né, e os nossos arquétipos, os arquétipos sempre circunscritos, relacionados ao contexto no qual estamos inseridos, e os complexos que são nossos modos psicológicos de se relacionarem com esses objetos estanques, né, de um modo geral. Bastaria apenas, inclusive, citar, né, como, de certa forma, a relação que se perfaz a partir de uma obra posterior ao nascimento da tragédia, e é interessante fazer essa alusão, apesar de Jung estar tratando especificamente do nascimento da tragédia, como se dá a relação do Nietzsche com o próprio Wagner com o Schopenhauer. O Nietzsche identifica no Schopenhauer, em um primeiro passo, faz um elogio no sentido da identificação, né, a partir do seu próprio pessimismo, dessa ode ao artístico que o próprio Schopenhauer tem dentro desse sentido, de fazer os diagnósticos daquilo que, de certa maneira, acometem a cultura em certos aspectos, inclusive a cultura alemã daquele contexto, fazendo esse comparativo com o contexto grego que Nietzsche tenta resgatar para rediscuti-lo, né, os aspectos de adoecimento, né, e assim como em Wagner, e aqui eu vou ler o trecho de Nietzsche contra Wagner, no qual é um livro posterior, mas serve para exemplificar como já, em certo sentido, isso já estava circunscrito, mesmo no jovem Nietzsche, o nascimento da tragédia. No que faço objeções a Wagner, né, em Nietzsche falando. Não significa que eu considere esta música sadia, sobretudo onde fala precisamente de Wagner. Minhas objeções à música de Wagner são fisiológicas. Por que disfarçá-las em fórmulas estéticas? Afinal, a estética não passa de fisiologia aplicada. Eu acho que só esse trecho, né, serve para poder a gente entender e fazer uma analogia com isso que é abordado aqui no livro do Jung, com essa ode ao estetismo, que não, na minha interpretação, não estava presente em O Nascimento da Tragédia. Né? Não existia uma hierarquia da estética em Nietzsche, não existe, inclusive. Há vários modos de abordagens que pode se perfazer, inclusive, sobre uma condição de possibilidade da noção de vontade, ainda muito forte, influenciada aqui por Schopenhauer e O Nascimento da Tragédia, né? Como o próprio Jung coloca aqui, em certos aspectos, né, essa impossibilidade de se alcançar uma essência enquanto um antagonismo sujeito e objeto que se perfaz pela influência que Nietzsche tem em Schopenhauer, ainda aqui, mas que posteriormente vai se estilhaçar, né, de um modo geral. Se houvesse uma crítica dentro desse aspecto da influência em Schopenhauer, creio que seria nesse sentido, né, de Nietzsche, por mais que não admita isso claramente, há, de certa forma, uma admissão de uma estética da aparência que, por contraposição, poderia admitir uma suposta essencialidade mesmo que a contragosto, né? Por pressupor essa relação da aparência, de uma estética da aparência. Entretanto, não existe uma hierarquia estética como prioridade em relação aos aspectos de vida, porque a própria vida se expressa como estética. Isso não quer dizer que a estética tenha uma prioridade em relação, inclusive, às perspectivas religiosas, às perspectivas de conflito de vida e aspectos culturais necessariamente, mas a própria natureza nessa relação, ela expressa um modo estético de existir, que nesse aspecto aqui seria apolíneo e dionisíaco, e por isso é necessário ressaltar o dionisíaco como uma outra faceta da moeda apolínea, no qual o próprio apolíneo não existiria. Isso faz parte, inclusive, da relação da psicodinâmica que o Jung tenta dirigir aqui. Ele parece admitir em certos aspectos, porém parece ignorá-lo em outros, né? Então, quando o Nietzsche fala aqui dessa questão de uma estética que não passa de fisiologia aplicada, isso está ligado, inclusive, a essa noção de arte, digamos assim, né, que se perfaz aqui essa suposta acusação que o Jung faz em relação ao suposto estetismo, porque isso está rarefeito com um tipo, digamos,
de compreensão dessa estética enquanto expressão de vida a partir dessa designação do apolíneo dionisíaco, um tipo de estética fisiologicamente adoecida. Por isso a relação com Sócrates, né, que vai levar a enésimo grau essa, digamos, essa estética do apolíneo hipertrofiada, essa noção da racionalidade que de certa forma se pretende subjugar a vida, que já parece o germe da análise da vida saudável e da vida adoecida, da vida da decadência em Nietzsche. Então se perfaz a partir dessa questão, já está presente aqui em certos aspectos essa fisiologia da vida enquanto uma identificação estética dos movimentos estéticos que não precisam ser necessariamente artísticos enquanto atividade profissional. Eu elenquei inclusive como é que se relaciona a questão da estética em Platão, da relação de Platão com a arte em relação a Nietzsche. Para Platão, a arte não passa necessariamente de uma relação de imitação para com o real, ou seja, para com a ideia. Em Nietzsche, né, isso se perfaz de maneira diametralmente oposta, no sentido do qual o artista, né, de certa forma, ele tenta expressar uma determinada racionalidade apolínea a partir de uma essência, né, de uma expressividade, né, de parâmetros, digamos assim, bem estruturados, bem delimitados, né, da justa medida, né, que só se constitui a partir de um movimento de imitação daquele que se pressupõe como ideal, como ideia, que já é o próprio movimento de imitação de uma impossibilidade de alcançar uma determinada essência. Ressaltando mais uma vez, se houvesse uma crítica que pudéssemos fazer a Nietzsche aqui nesse sentido, o aspecto seria a partir de um germe kantiano que ainda se perfazia aqui em Schopenhauer, na sua influência contida em Nietzsche de Schopenhauer, diante desse antagonismo entre aparência e essência, por mais que isso não apareça de maneira explícita aqui em Nietzsche, né? Então, quando Nietzsche elabora essa questão da noção da vontade, que se perfaz, digamos assim, através dessa composição irônica, dessa noção do milagre, e vai coadunar, inclusive, com o diagnóstico, né, do aparecimento do símbolo em Jung, né, ele está utilizando de um determinado diagnóstico, e não de uma ode a um estetismo, mas de uma identificação daquilo que vai se constituir posteriormente em uma fisiopsicologia da vida saudável e da vida adoecida. Então foi esse o vídeo de hoje aqui do nosso Gap Filosófico, para recomendar algumas questões acerca desse conflito, digamos assim, interpretativo entre Jung e as relações estéticas em Nietzsche. Se curtiu, deixa o like, compartilha, né? Nosso apoia-se, nosso Pix segue na descrição, assim como todos os nossos grupos gratuitos e nossos grupos de estudos, né, da genealogia da moral, nosso grupo de estudos da genealogia da moral, que está acontecendo com a contribuição democrática, você pode participar. E é isso. Até o próximo vídeo do nosso Gap Filosófico. Até lá. Próxima segunda tem live sobre esse tema, estética em Jung e Nietzsche, tá bom? No FI para PC.